Garrone, diretor aqui. Desculpa entrar logo no começo do vídeo, mas preciso fazer uma observação. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, eu estou gravando às 72 horas da posse do Lula, mais ou menos, falta pouco. Você vai ver aqui o que os bolsominions estão prevendo para a virada do ano, ali no 1º de janeiro. Se a posse não rolou ainda, é um vídeo premonitório, vai fazer sentido para você. Você vai conhecer as profecias, teorias da conspiração e paranoias que rolam nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Se Lula já tomou posse e você é uma pessoa privilegiada com informações aí no futuro, você vai poder conferir se as previsões dos apoiadores de Bolsonaro se realizaram. Então, como eu disse, é um vídeo premonitório, mas se você tiver no futuro, em 2023, é uma cápsula do tempo. Você vai poder fazer um fact-checking das previsões bolsonaristas. No caso dos bolsominions, mais precisamente, seria um fake news checking. Enfim, você pode ver até 2 vezes se quiser. A vocês do presente e do futuro, um beijo, um abraço. Pela atenção, obrigado. Que comece a coluna de hoje. Posse do presidente Lula. O Brasil feliz de novo. Sobe a rampa. Calma. Bolsominions e a posse. Já falei, não sobe a rampa. As profecias dos grupos bolsonaristas. Vi no Zap. Colombiano de volta, tudo bem, gente? Eu tô cansado? Estamos, né? Eu tava lendo e parece que o burnout, aquele que a gente achava que era temporário, agora veio pra ficar. É o burnout longo, ou seja, aquilo que você chamava de burnout, agora a gente chama de vida. Meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas, não tá fácil pra ninguém, mas eu tô aqui, fazendo vídeo. E esse vídeo é sobre a posse do Lula. E aí eu vou contar pra vocês, quando eu tô sem inspiração, o que eu faço? Eu acabo fazendo vídeo sobre o que eu tô fazendo, pensando, apurando, editando na semana nos meus 1000 jobs. Bem, essa semana eu tô me preparando para cobrir a posse em Brasília, então eu tô lendo, tô estudando, tô lavando roupa, enfim, me preparando para a cobertura lá pela CNN em Portugal. Aí eu me perguntei, eu, terrabolista, estou me preparando para a posse. E o que os terraplanistas estão prevendo para o dia 1º de janeiro? De novo, esse jornalista aqui, de meu Deus, mergulhou nos grupos bolsonaristas no WhatsApp e eu vou contar para vocês. Curioso? Curiosa? Então se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, toma um Plasil e seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bem, antes de mergulhar nos grupos bolsonaristas, eu acho legal dar uma situada no momento em que o Brasil está, enquanto eu gravo esse vídeo. Tensão pré-posse. Teve um atentado terrorista frustrado em Brasília, o suspeito, um homem declaradamente bolsonarista. Grupos de apoiadores de Bolsonaro estão diante de quartéis. Quanta gente? Muita gente? Sim. Mas pensando no tamanho do eleitorado, é muito pouca gente. Os bolsonaristas chamam essas pessoas de povo. Lula já indicou ministros, está diplomado, habilitado para tomar posse. Esse é o momento. Os detalhes da posse estão vazando. A cadelinha resistência vai participar? Não vai? Bolsonaro não reconheceu a derrota, mas, uma notícia curiosa, ele já nomeou os funcionários aos quais ele tem direito como ex-presidente, motoristas, segurança, burocratas ali. E ele também já tinha delegado lá, depois do 2º turno, o ministro da Casa Civil que tocasse a transição. E hoje está rolando o rumor de que Bolsonaro vai fugir do Brasil. Será? Se isso se confirmar, eu ponho aqui um trechinho da minha participação na CNN em Portugal, falando desse assunto. Seria inédito um presidente fugir pouco antes da posse. E para nós brasileiros, que somos contribuintes, nós estaremos financiando essa viagem dele. Ele iria a bordo de um avião da Força Aérea. Os brasileiros estariam financiando. Porque ele ainda é presidente. Exatamente, não haveria nenhum compromisso público dele como presidente. Seria para uso exclusivamente pessoal. E aquele avião ficaria... E de fuga. E aquele avião ficaria nos Estados Unidos, seria trazido de volta. Já se sabe, publicado no Diário Oficial, que há uma sargento que foi destacada para ir para os Estados Unidos. Ela iria hoje e ficaria até amanhã para preparar ali uma viagem de cunho
familiar do presidente. São palavras assim um pouco soltas para tentar interpretar o que vai acontecer. Então há ritos oficiais, esse é um rito oficial, destacar uma sargento, mas não há uma confirmação oficial de que Bolsonaro vai mesmo para os Estados Unidos. Mas por se tratar de um avião da Força Aérea, há ritos que devem ser cumpridos, atos oficiais que vão aos poucos deixar mais claro se ele vai ou não, ou vai só sua esposa e sua filha, não sabemos. Mas há esses movimentos aí oficiais que confirmam pelo menos essa vontade dele de passar o ano novo lá e não comparecer à posse e acompanhar de longe a posse de seu sucessor, que ele não reconhece. Bem, enfim, tá essa situação. Mais de 50 delegações estrangeiras previstas na posse e o governo Bolsonaro fingindo que não é com eles para posse. Enfim, em resumo, o que se aguarda? Uma posse com tensão, um medo, uma paura, como falava minha avó. Lula ganhou nas urnas, é o presidente eleito e a democracia determina que ele tome posse. Ponto. Bem, essa é a nossa visão de mundo aqui. Gente que é terrabolista, vacineiro, que acha que menino e menina veste rosa, azul, verde, amarelo, gente que come de talher, gente que curte a Constituição de 88, quase um crush. Deprimidinhos e deprimidinhas, sim, e também democratas. Agora, e os bolsonaristas? Não os bolsonaristas com poder, mas o bolsominion, aquele padrão, aquele que entrou na seita. Não tem poder, não tem prestígio, só amor, devoção e talvez até um tesão pelo mito. Aquele povo que tá com aquele discurso, sabe? Daqui a 72 horas o mito vai decretar intervenção militar e salvar o Brasil do comunismo. Forças Armadas, salvem o Brasil. Bem, como as pessoas chegam a essa realidade paralela? A resposta é longa, complexa, multifacetada, não cabe num tweet, mas com certeza esse descolamento do que a gente costumava chamar de realidade passa por ele. Pelo WhatsApp, pelos grupos bolsonaristas. Então, sem mais delongas, vamos para o quadro Vi no Zap, então, roda a vinheta. Rodou a vinheta, é isso. Vocês vão mergulhar comigo aqui nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. O que eu faço? Eu tô lá nos grupos, só olhando, não escrevo nada, não participo, só leio. Já me assustei mais. Hoje eu tô mais para rindo do que para estar assustado. E aí o que eu faço? Eu pego essas mensagens, esses vídeos, esses áudios, esses memes que estão lá, jogo para um grupo que eu criei, que só tem eu mesmo no grupo, e compartilho. Essa aqui é a tela do grupo, não é a tela do grupo bolsonarista. É o lugar onde eu deposito o que eu acho lá, para poder compartilhar com vocês. Vocês estão acompanhando a tela do meu celular. E vamos lá. Tem esse tipo de mensagem que, primeiro, a parte gráfica, né? Falta um bom editor de arte, ou como a gente fala aqui em São Paulo, um arteiro, né? Falta um arteiro aqui, porque, assim, a paleta de cores é muito reduzida, né? É verde, amarelo, azul, branco, acabou, né? Só tem essas 4 cores, fica difícil de trabalhar, fica um pouco repetitivo. Mas vamos para a mensagem, depois desse estudo breve da semiótica aqui dos patriotas. Bem, a mensagem é sempre essa, né? Depois do segundo turno, houve muitas promessas de que haveria uma reversão do resultado da urna, né? E sempre aquela renovação das 72 horas. Logo depois do segundo turno, diziam que o presidente não poderia recorrer ao artigo 142 da Constituição, que é aquele artigo que, segundo os bolsonaristas, dá o direito das Forças Armadas darem a palavra final sobre o que diz a Constituição, né? Num impasse ali entre os poderes, quem faria a mediação? As Forças Armadas. Essa é a interpretação. Forças Armadas como poder moderador, o que não faz sentido nenhum, né? Quem interpreta a Constituição, no fim das contas, é o Supremo Tribunal Federal. Bem, então havia esse discurso depois do segundo turno. Em 72 horas, o presidente vai decretar o artigo 142, vai recorrer ao artigo 142, como se para dar um golpe de Estado precisasse esperar. Mas enfim. E aí as promessas foram mudando. Tem a juíza de Haia, que está no Brasil e ela vai ver a fraude, vai prender todo mundo, e depois não vai acontecer a diplomação. Foram várias promessas que foram se descumprindo, que não aconteceram, várias possibilidades que eles apontavam para a reversão do resultado das urnas, e isso não aconteceu. Vai ter o relatório das Forças Armadas. Veio o relatório das Forças Armadas, o relatório das Forças Armadas não disse textualmente que houve algum indício de fraude e tudo mais, e sempre renovando. Então, isso aqui é importante, né? Esse comunicado. É urgente ter paciência. Por quê? Porque já são mais de
50 dias ali das pessoas esperando, muitos deles em frente ao quartel, e as promessas sendo renovadas. Calma, calma, vai acontecer alguma coisa. Então, a mensagem de paciência, é importante não parar, não precipitar e não retroceder. Nós vamos vencer mais uma vez uma promessa, dessa vez sem prazo de 72 horas. Juntos somos mais fortes, TMJ, tamo junto, coraçãozinho, verde e amarelo, bandeira do Brasil. Então, ó, fica aí, vai acontecer. Uma promessa aqui sem detalhes, vai acontecer, calma, vamos vencer, nós vamos vencer. Isso é muito comum. E essa estética se repete. Nesse outro meme aqui, vou ler para vocês junto, aviso importante na frente dos quartéis, nessas últimas horas finais, e aí últimas horas finais pode ser uma semana, não tem exatamente o tempo correto. Nessas últimas horas finais, precisamos que todas as pessoas que votaram no Bolsonaro venham aos milhões às ruas. Isso é uma convocação para legitimar a vitória. É urgente, é muito sério. Nossa vitória depende de cada um de nós ter a consciência, né, individual e sairmos aos milhões às ruas. Falta um revisor também, não tem o arteiro, e também falta um editor para revisar o texto, né? Sempre textos muito ruins, faltam vírgulas, faltam acentos e erros de grafia. O Brasil precisa de cada um de nós, todos somos importantes, venha ajudar a salvar o Brasil. Então, tem uma que é muito interessante, ao mesmo tempo que eles dizem que é um movimento que reúne milhões de pessoas, eles convocam pessoas para que o movimento tenha milhões de pessoas. O movimento é um movimento grande, popular, ou não é? Ou precisa de convocação? Se é um movimento popular que toma as ruas, segundo eles, o povo pede a intervenção das Forças Armadas, não precisaria de uma convocação. Mas eu mandei isso aqui basicamente para mostrar essa urgência, tem essa urgência, sempre uma urgência, e prazos que são renovados e não se cumprem, e tem essa convocação sempre com essa questão, essa estética, essa limitação estética dessa pouca paleta de cores pouco variada e um pouco repetitiva. O que mais? E tem umas coisas assim, eu copiei essas mensagens que são muito estranhas, né? Porque tem um discurso de que a gente não está vendo, mas nos bastidores está tudo sendo articulação inclusive com o exterior. Reservistas foram convocados, há exercícios nas fronteiras, exercícios no mar, no ar, há toda uma movimentação que nós não estamos vendo e a imprensa está ignorando. Esse é o discurso. E tem mensagens assim: viu que chegaram mais tanques de guerra russos e 2 navios do Catar. Então, a Rússia, eu não sei exatamente se a Rússia está apoiando, ou a Rússia teria mandado tanques, e 2 navios do Catar, ou seja, o Catar, né, onde foi a Copa, a gente sabe, está de alguma forma ajudando. Talvez esse tipo de discurso para legitimar e justificar a ida do Eduardo Bolsonaro ao Catar. Mas assim, tem 2 navios do Catar por aí, tá? Vocês viram que tem aí, chegaram 2 navios do Catar. Vocês não viram, é porque a imprensa boicota. Mas aqui, no grupo bolsonarista no WhatsApp, está sempre lá. E tem aqui. E as piadinhas são boas. Os tanques são as máquinas para a recontagem dos votos. E os navios estão retribuindo a visita do Eduardo Bolsonaro no Catar. Exatamente, né? Então, uma piadinha, os tanques são as máquinas para a recontagem de votos. Exatamente, não seria uma recontagem de votos, mas uma imposição da vontade. Olha, essa arte aqui, chamando as pessoas, nossa última chance, olha, tá acabando. Pelo menos essa arte aqui teve um pouco mais de cor, não usou só o verde bandeira, usou um verdinho mais clarinho, usou um amarelinho também um pouco mais envelhecido, tá melhor essa arte. Mas a convocação é a mesma, do dia 30 ao dia 1, as pessoas irem para Brasília, a maior convocação nacional da história, e está escrito errado, não tem revisor de texto. O ladrão não sobe a rampa, divulgue. O ladrão não sobe a rampa é uma referência ao ex-presidente Lula, que eles chamam de ladrão, apesar de, tecnicamente, se só poder chamar de ladrão alguém que teve a condenação transitada e julgada, não foi o caso do ex-presidente Lula, presidente eleito Lula, ou se você tiver no futuro presidente Lula, é assim que eles chamam o Lula, não tem condenação, foi anulado por causa dos vícios, né, o juiz considerado parcial, incompetente e tudo mais. A gente sabe essa história. Então, tá lá. Eu trouxe isso aqui porque melhorou, nem sempre a arte é tão, essa aqui é bem tosquinha, essa aqui tá um pouco melhor, tá um pouco mais clara, menos poluída, né, e varia um pouco na paleta de cores. Bem, outra coisa que eu queria compartilhar, para eu descansar um pouco a minha voz, esse vídeo aqui é muito interessante. Eu vou tentar rodar ele todo aqui,
para vocês perceberem, e percebam os detalhes dos vídeos. É o seguinte, em algum momento, recentemente, o Palácio da Alvorada foi aberto para um grupo de pessoas entrar e chegar ao presidente e ter um contato com ele. E aí tem esse registro aqui, logo depois da visita de uma senhora que foi com o filho encontrar o presidente. Então eu vou ler o texto aqui, recado do presidente para o povo. E aí esse texto aqui é uma interpretação do que a mulher disse, né? Uma das mães das crianças que foram chamadas para entrar agora há pouco TH, no Alvorada, para conhecer o presidente, acabou de sair da casa e relata que teria dito que é para ir às ruas continuar pressionando. Vejam o vídeo. É sempre um texto muito truncado, né? Mas vamos lá, vou rodar o vídeo e vou comentando em cima, tá? Vamos lá. Eu vou tentar achar aqui a mãe que estava lá dentro da casa. Então, isso é em frente ao Palácio da Alvorada. Dizendo que o presidente está com a gente, mas que nós temos que lutar. Ai, perdão. Ó, tá entrando, vamos lá. Eu falei que sua filha conheceu o presidente. Eu falei assim, princesa, vai todo dia que você vai acabar realizando o sonho. Deus é maravilhoso. O que ele falou? Dia 25 de 12 de 2022. Vamos falar as datas, pessoal. Tá? Dia 25 de dezembro de 2022, a mãe que entrou na casa do presidente. Vocês podem falar. Assim, gente, nós, quando fala que o Supremo é o povo, porque nós somos um Supremo maior. Então é hora de o povo se levantar, o Brasil inteiro, e ir para as ruas. Perceba a qualidade do Porque não é texto. só falar Supremo é o povo e o povo não ir para a rua. Por enquanto, uns estão indo, outros estão em casa. Sai do shopping, entendeu? Sai do shopping, sai da tua casa. Gente, tem 6 dias para nós colocar o Brasil no lugar, mas o povo tem que ir para a rua. Acorda, Brasil! Ouviu? Essa é a criança que estava junto também, o filho dela. Ó. Sim, a gente foi lá. O presidente está muito bem, está muito bonito, está sereno. E a Michelle, fala da nossa primeira dama. Ela não apareceu, ela está em algum lugar do palácio. E ele vai vir aqui fora não, né? Não falou. Tem algum sinal de mudança lá dentro? Não, mesma coisa. Tem um vídeo da Maria Valentina orando. Enfim, você vê o ar aí da pessoa empolgada e ganhou um protagonismo, né? Ela ganhou um protagonismo, virou uma pessoa importante no dia, né? Italiano. Olha o recado. Levanta a bunda do sofá, sai da tua casa, É isso aí! vem pra rua, seja sol, seja chuva, porque mais uma vez, se o Supremo é o povo, é hora de o povo acordar. Vamos fazer. Enfim, vocês entenderam ali. É um discurso confuso, ela teve, ou diz ter tido, né? Eu não ponho minha mão no fogo por ninguém. Diz ter tido um encontro com o presidente, e o recado é: Supremo é o povo, vai pra rua, é uma coisa meio desconexa, e a pessoa não tem uma eloquência como a gente vê, tá ali empolgada com esse protagonismo e vestida, né, com aquele que virou um uniforme do bolsonarismo, essa bandeira presa ao pescoço como se fossem super-heróis. Então é interessante para a gente ver como faltam informações, e qualquer informação que venha do presidente é uma coisa que é encarada como uma relíquia por essas pessoas, porque ele fala muito pouco. Então essa senhora saiu junto com o filho e repetiu esses slogans, esses jargões que a gente já ouviu 50 mil vezes, e isso vira um grande discurso, né? Grande discurso da história. Bem, vamos ler aqui um trechinho de um texto que circula, que fala lá. Só um lembrete. Ou lotamos os QGs, os quartéis generais, essa semana, ou podemos desistir e entregar o país nas mãos dos comunistas. O poder emana do povo. Aquele mesmo discurso da senhora. A escolha é sua, ou ficar a pátria livre, ou entregar o país aos ladrões. Eu acho divertido. De novo, eles querem passar a ideia de que é um movimento que tem muita gente, mas ao mesmo tempo convocam as pessoas. Se fosse um movimento que tivesse muita gente, não precisaria dessa convocação, né? E aí, no meio do grupo bolsonarista, sempre tem uma mensagenzinha, assim, uma autoajuda. Sempre tem uma autoajuda. Então, vamos lá, momento autoajuda.
Não reclame da vida, levante a cabeça. Dias ruins são necessários para os dias bons valerem a pena. Uma águia careca americana. Tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Vamos lá, vamos seguir. Vou ler mais um textinho aqui. Esse aqui tá grande, mas eu acho que vale a pena, tá bom? Eu vou ler e vocês sigam aqui e vejam se vocês estão bem desinformados. Então agora esse é o momento de você ficar bem desinformado. Vamos lá. Como não tivemos o Natal dos Sonhos, que seria já com a intervenção militar, o golpe de Estado, vamos ter o Réveillon dos Sonhos, porque Xandão só tem até dia 30 para publicar no Diário Oficial da União a diplomação do Lula. Sem isto, Lula não poderá tomar posse. E assim que publicar, está consumado o crime lesa pátria. Trata-se de crime lesa pátria, traição, porque os militares participaram das eleições sob regime da GLO, Garantia de Lei e de Ordem, o que significa que qualquer ato ilegal, fraude nas eleições, é crime e o julgamento é pelo Superior Tribunal Militar, STM. Consumado o crime lesa pátria, assim que Xandão publicar no Diário Oficial, ele não tem outra saída. Ato contínuo vem a intervenção, prisão da vagabundagem. Bolsonaro está desde o dia 12 aguardando que o Xandão faça a publicação da diplomação do Lula no Diário Oficial. Já ganhamos. No máximo, falta uma semana. Xandão, Barroso, Fachin, Lula, Pacheco e mais uma centena de traidores da pátria vão começar 2023 na prisão. Parabéns, patriotas, que há quase 2 meses, um recorde mundial. Um recorde mundial. Como é que você mede isso? É o quê? Estou no Guinness de pessoas que ficaram em vigília diante de um quartel do Exército depois da eleição. É um recorde mundial. Não sei como é que mede isso e que categoria entra, né? Estão acampados nos QGs, viva é o fim dos traidores e assim nos livraremos do comunismo. Importante. Então vamos lá. Vou explicar isso aqui, a versão que está rolando. O Lula foi diplomado. Primeiro que está dizendo que a eleição foi feita sob a GLO, que não foi, né? E que por estar em GLO, tudo vira crime militar. É como se a eleição tivesse sido feita sob um regime militar. Tudo militar, então o julgamento é pelo STM. E o Lula foi diplomado. E essa diplomação, pela versão da história que está acontecendo agora, ela não se oficializou porque precisa da publicação no Diário Oficial, que não precisa. E, ao publicar a diplomação do Lula, que venceu de forma ilegal, segundo os bolsonaristas, ao publicar isso no Diário Oficial, isso configuraria um crime e, automaticamente, os militares poderiam intervir. No dia 30, que seria o último dia útil do ano, publicou isso, você configuraria esse crime de lesa pátria e aí poderia prender todo mundo de forma sumária. Os militares poderiam prender basicamente, a cúpula do poder em Brasília, tanto os ministros do Supremo, o presidente Lula, o presidente do Senado e tudo mais. Engraçado que não falam do Lira, né? Lira não fala, Lira é gente boa, o Pacheco é horrível. Então essa é a nova 72 horas, tá? Nesse momento, você que está no futuro vai saber se isso se concretizou. E aí eu vou compartilhar um áudio, só para ficar claro que a mensagem ela não é só passada em texto. Sempre tem um áudio com uma linguagem semi-jurídica, ou pseudo-jurídica, ou quase-jurídica, que dá uma legitimidade para isso aqui, que no fim das contas é uma invenção, não tem qualquer mecanismo para você prender a cúpula da República numa tacada só, na virada do... Não, é um pouco, que eu diria assim, um pouco de delírio, né? Um pouco de delírio, mas eu vou compartilhar o áudio para vocês verem como a mesma mensagem é reproduzida sob várias formas, o que dá uma ideia de verdade. Se você lê, ouve, tem um meme, uma piada e tudo mais, aquilo já parte do princípio, por exemplo, que a publicação no Diário Oficial da diplomação é algo que deve ser feito, quando não é. Então a premissa para você achar tudo isso é que falta a publicação no Diário Oficial da diplomação. Mas isso não é um problema. Você inventou que isso é um problema e a partir disso deriva uma série de loucuras. Enfim, vamos lá, eu vou rodar esse áudio aqui desse senhor, sempre anônimo e tal, que explica o que está acontecendo. São vários. O cara mandou assim mais de 10, eu separei 2 aqui para vocês entenderem ou desentenderem o que está acontecendo. Vamos lá. Eles não publicaram até hoje. Não, vou botar no... Eles não publicaram até hoje porque se publicassem, caracterizava
um crime, consumava o crime. Então nós temos nessa semana, a última semana, nós vemos o governo quieto, o Superior Tribunal Militar quieto, aguardando a publicação no Diário Oficial. Eles não publicaram, nem vão publicar, porque eles sabem que se publicar, serão presos. Crime. Só que tem até sexta-feira, dia 30, para publicar. 31 é feriado, é sábado, não sai Diário Oficial da União, e domingo, dia 1º, seria posse. Então, essa é a sinuca de bico. Esse é o checkmate que Alexandre de Moraes e companhia estão. Eles não têm o que fazer, fim de linha, acabou. Eles imaginavam que as narrativas da imprensa, né, de golpe, de que Bolsonaro não aceita a derrota, o povo se manifestando, a imprensa internacional se manifestando, eles conseguiam passar por isso aí. Mas se enganaram profundamente. Então, esse silêncio do Bolsonaro e o silêncio do Superior Tribunal Militar, na verdade o silêncio do STM é só o trabalho dele, né? Não participa do processo eleitoral de qualquer forma. Mas esse silêncio aí é o sinal de que eles estão só esperando. Estão só esperando, numa metáfora bem tosca, o rato chegar perto da ratoeira e ali. Publicou a diplomação do Lula no Diário Oficial, é crime de lesa pátria, prende todo mundo e Bolsonaro continuará no poder. E essa é a versão da história. Tem outro áudio aqui que fala da transição, que segundo essa pessoa aqui, não está ocorrendo a transição. Não sabia disso? Não está ocorrendo. As reuniões que houve do Paulo Guedes, com o futuro ministro Haddad, essas reuniões não ocorreram, porque não está acontecendo transição. Será? Vamos ouvir o áudio. Essa é a razão do Bolsonaro, até hoje, dia 26, não se movimentar nem 1 milímetro em relação a desocupar o Palácio da Alvorada, que teria que ser feito no dia 15 de dezembro. Nada, nenhuma movimentação, nada na passagem de comando das Forças Armadas, nada no Ministério da Economia, que eles não conseguem ter informação nenhuma, nem passar na frente do Ministério da Economia. Enfim, acabou. Então, podemos ficar tranquilos, acompanhando e sabendo que acabou. Fim de linha. E agora eu vou mostrar o áudio em que ele fala de como a imprensa internacional está tratando desse assunto. Vamos lá. Entra a segunda jogada de mestre da equipe. Esses 2 meses, eles trabalharam pesado no exterior, mostrando para o mundo a fraude, para o mundo o que realmente aconteceu e vem acontecendo no Brasil. Tudo começou na primeira semana após a eleição. Claro, com ajuda preponderante da imprensa conservadora americana amiga. A partir daí, espalhou-se pelo mundo. Hoje, o mundo sabe mais da fraude do que aqui no Brasil. Porque essa nossa imprensa, né, maldita, que distorce tudo, 24 horas criando narrativas, mentiras, então deixa muita gente em dúvida. Mas lá fora foi criado todo um ambiente favorável. Quando a Carla Zambelli foi para a Comissão de Justiça e Direitos Humanos da OEA, da ONU, o próprio Eduardo Bolsonaro da Copa, né, que levou documentos para passar para todas as delegações, todas as embaixadas trabalhando. Foram 2 meses trabalhando forte para criar um ambiente que pudesse anular qualquer narrativa
da imprensa internacional. Isso matou eles. Eles contavam com essas narrativas da imprensa internacional, com a narrativa da nossa imprensa, com o apoio da população. Enfim, pelo que ele diz aqui, primeiro que assim, o governo trabalhou intensamente. Então aí seria o breaking news, o governo trabalhou intensamente. Inventou o nome de uma comissão que não existe, provavelmente ele está falando da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em relação a Carla Zambelli, ele inventou um nome aqui, então não sabe nem o nome, e tentou dar um verniz ali de dignidade para a viagem do Eduardo Bolsonaro para o Catar. Então, segundo ele, a imprensa internacional já sabe que houve fraude, aqui que a imprensa não fala, tá, mas o mundo inteiro está sabendo, então dá uma olhada. Olha a BBC, olha a Deutsche Welle, olha a CNN, olha o New York Times, vê se eles estão falando de fraude no Brasil, né? Pega os principais órgãos de imprensa do mundo e vê se eles estão dando que tem fraude no Brasil. Não tem. Mas isso é o que se conta ali nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. E para terminar, eu vou ler um texto aqui. É legal a gente ver os termos que se usam para mostrar como está o Zeitgeist lá, e tem uma certa segurança de que vai dar tudo certo, está tudo sendo feito, não vai ter posse. Se você está vendo esse vídeo no futuro, você já sabe o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas estou aqui contando com isso aqui, contando com essas previsões aqui. Então vamos lá, esse texto aqui. Não me acovardo. Isso não está no meu DNA. O que está na Constituição não é golpe. Golpe é prender jornalista. Golpe é prender parlamentar. Golpe é ativismo de parte do judiciário, Jair Messias Bolsonaro. Seria uma frase do Bolsonaro, não sei. O silêncio do presidente e suas movimentações, tanto as publicadas no Diário Oficial quanto as das Forças Armadas, estão deixando a quadrilha que quer tomar o Brasil de assalto em polvorosa. Se não, vejamos. Os terroristas esquerdopatas estão infiltrando seus comparsas nas manifestações dos patriotas, espalhando falsos alarmes para desmontar os acampamentos. Inventaram, inclusive, que o presidente já estaria viajando para passar as festas de final de ano nos Estados Unidos. Uma invenção, né? Os socialistas e os velhos políticos corruptos estão correndo feito ratos pelos corredores do Congresso. Gente, eles negociaram a PEC da transição, o governo Lula estão correndo pelo Congresso, aproveitando os dias que restam, aprovando todo tipo de lixo, PEC da transição, R$600 Bolsa Família e tal, para levarem vantagens ilícitas, como sempre fizeram antes do governo Bolsonaro. Agora, o consórcio da imprensa, porta-voz da quadrilha, começa antecipadamente a espalhar a velha narrativa do golpe, na tentativa de carimbar qualquer ação que eles já esperam que venha do Palácio da Alvorada, que, por sinal, permanece ocupado pela família Bolsonaro. E até parece que os esquerdopatas e mamadores das tetas governamentais acreditam mais em uma atitude do presidente Bolsonaro que muitos cristãos patriotas. Ninguém sai das portas dos quartéis até que o presidente se pronuncie. PR é um padre, é um pastor, Pedro Henrique. Então é um pastor que está mandando essa mensagem. Então, é um mundo paralelo mesmo, né? Porque a gente vê a transição sendo tocada, reunião entre ministros antigos e ministros novos. É claro que tem um boicote, diplomação, segurança sendo montada, teve um ensaio da posse, né? A presença de delegações estrangeiras. E eu ainda quero lembrar que, para mim, não é um detalhe, é importante, que dá o tom, que infelizmente a gente está na periferia do capitalismo, a gente está na periferia aqui do continente americano. E teve uma reunião, não sei se vocês lembram, em julho deste ano de 2022, dos secretários e ministros da Defesa das Américas, que contou com a presença do Lloyd Austin, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, foi em julho de 2022. E ele, assim, reunião, secretários de defesa, para falar de defesa do continente americano. E ele defendeu o controle civil das instituições brasileiras, né? Está aqui no Brasil, um encontro, defendeu o controle civil das instituições brasileiras. E falou em devoção à democracia, e é isso que une os países da América. Devoção à democracia foi durante essa conferência dos ministros da Defesa das Américas. E ainda teve um encontro bilateral entre o ministro da Defesa, ou os secretários da Defesa dos Estados Unidos, e o ministro da Defesa do Brasil. O que será que eles falaram? Bem, então é isso. Isso foi um momento que vi no Zap, há 72 horas da posse, e como está
o mood lá, como está o humor nos grupos bolsonaristas e o que eles preveem, o que eles acreditam que esteja acontecendo nesse Brasil da virada de 2022 para 2023. O que vocês acharam das previsões lá dos bolsominions? Vocês do futuro, quanto eles acertaram? As 72 horas já acabaram aí no futuro? Independente do que tenha acontecido, que venha a acontecer, pensem. Essas pessoas seguem aí, acreditando em cloroquina, são contra a vacina, cidadãos de bem golpistas, mandando código Morse pro ET, entoando hino nacional para pneu, adultos que cantam Marcha Soldado. Marcha Soldado, cabeça de papel, se não marchar direito, vai preso. Pô, nossa, essa música é meio autoritária, né? Vai preso porque não marchou direito, gente. Onde eu tava falando dessa galera que usa a bandeira do Brasil como capa de super-herói, que fica fazendo vídeo com o celular em pé o tempo inteiro, né? Vocês entenderam, né? Gente dodói. Eles continuam aí, no seu trabalho, no seu prédio, na sua família, são brasileiros como nós, eleitores como nós. Conseguiremos fazer pontes, desenvolver uma relação, criar diálogo? Dá uma tristezinha, um desânimo, até porque esse povo é barulhento e a gente não sabe como o presidente derrotado vai se comportar depois de sair da presidência. Quer dizer, você aí do futuro talvez já saiba. Eu aqui tô morrendo de curiosidade. Então, gente, o que vocês acharam? Acharam que tá uma loucura? Um amigo meu mandou uma maneira de tentar argumentar com uma pessoa que é muito louca. Vou dar um exemplo. Ele falou assim, se a pessoa vier com a ideia tentando te convencer que o homem não pisou na Lua, qual é a estratégia para convencer que o homem não pisou na Lua? A estratégia é você questionar a existência da Lua. A pessoa fala assim, sabia que o homem não pisou na Lua? Eu falei assim, que Lua? Lua não existe. Lua é um holograma, foi criado pela NASA. Coisa do governo americano, não existe a Lua. Será que, indo para o absurdo, a gente consegue dar um choque? Porque assim, prova que o homem pisou na Lua. Aí você devolve, prova que a Lua existe. Bom, né? Acho que é bom. Uma coisa dá uma sacudida no debate. Bem, o que mais antes de ir para o final? Bem, é isso. Eu tô aqui um pouco tenso para a posse, nos preparativos, né? Vou fazer essa cobertura que vai ser intensa, provavelmente, não, com certeza vão ter uns trechinhos lá, tanto no meu stories quanto no meu feed, vou mostrar uns bastidores da posse, curiosidades, se vocês tiverem perguntas e tal que eu possa responder, ou curiosidades que eu possa sanar nessa cobertura lá em Brasília, me mandem nas redes sociais ou aqui nos comentários pra gente construir essa cobertura junto. Vai ser interessante. Eu não sei exatamente qual é o interesse das pessoas. Vou tentar fazer uma cobertura paralela no meu Instagram, mostrando esses bastidores da cobertura. Algo que você não vai ver na transmissão oficial, no pool de emissoras que participam ali da posse, com todo o seu rito. O rito você vai ver em todos os lugares. Eu vou tentar mostrar o outro lado no meu Instagram e também, claro, mostrar o oficial nesse meu trabalho na CNN Portugal. Então, convido vocês a assistirem pelo meu Instagram, tá? Vai ter ali uma cobertura da posse de algum jeito. Talvez eu demore para publicar os vídeos oficiais, porque eu tenho que parar tudo, editar e dar um trabalho, né? E eu vou estar concentrado, imerso no trabalho de cobertura. Então, a seguir, lembrei, Colonia de Francisco. Eu passei uns dias de pseudo-folga. Na verdade, eu fui para o litoral de São Paulo, não foi folga, porque eu continuei trabalhando para a CNN e tal, então não foi folga 100%, mas foi um momento de descanso. Quem descansou mesmo, vocês adivinham quem foi, né? Francisco José. Descansou, relaxou, como se ele não fizesse isso todos os dias da vida dele. Mas enfim, ele descansou em outro CEP. E foi super bom, relaxado, e eu acho que ele curtiu. Então, na Colonia de Francisco, tem um pouco desse momento de recesso de fim de ano de Francisco José, e isso, claro, é de interesse público. O povo clama por saber como foram as férias, as mini-férias de Francisco José, né? A seguir na Colonia do Francisco. Coluna do Gorni fica por aqui. Um beijo até... Eu não sei se está em 2023 já, se está em 2022. Então, assim, bom 2023, 2024, 2025. Tamo lá. E é isso, tá? Então, um beijo, tchau. Até 2023 em diante, tá bom? Até a próxima.
Todo carnaval tem seu fim, tem que acabar a festa e depois de aproveitar muito, voltando para casa, quem? Francisco José. Oi, Franciscão, como é que tá essa volta para casa? Tá com saudade de casa, Francisco? Tá com saudade? E o Francisco, assim, você acha que o Francisco vai viajar sem conforto? Então tem a caminha dele aqui, super confortável. Ele é a pessoa mais confortável do carro, porque ele tem a caminha, a cama que ele dorme normalmente, fica no carro e ele tem todo o conforto. E aqui, ó, cinto de segurança. Claro que o Francisco usa cinto de segurança, mas nada que aperte, né? E ele tá cansado, porque ele cansou de descansar. Então foi muito cansativo. Esses dias foram demais para ele, não é mesmo, Franciscão? Então vamos voltar para casa, Franciscão? Vamos? Então tá. Tchau, Franciscão. Tchau, vamos voltar para São Paulo.